Oi pessoal, aqui é o Caio Calado falando. Hoje eu estou criando esse vídeo aqui para falar sobre o que é e para que serve um fluxo conversacional. E antes de eu falar do conteúdo desse vídeo e compartilhar com vocês algumas dicas, eu queria convidar vocês a deixarem um like aqui nesse vídeo para fazer com que esse vídeo possa chegar em outras pessoas e também a seguir aqui o canal para receber avisos sobre novos conteúdos e novas séries que eu vou estar disponibilizando aqui no canal muito em breve. E outra coisa também, pessoal, eu ainda não estou com um calendário definido de postagens, tá? Mas eu vou tentar estar postando alguma coisa aqui a cada 2, 3 semanas, beleza? Então bora lá! Então nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou falar com vocês sobre 4 tópicos. O primeiro é sobre o que é um fluxo convencional. Depois eu vou falar um pouco sobre os diferentes tipos de fluxos convencionais. Depois eu vou sugerir algumas ferramentas, mas eu não vou mostrar para vocês na prática, pelo menos não nesse vídeo, como vocês podem utilizar essas ferramentas para desenhar fluxos convencionais. E por fim, eu vou compartilhar algumas boas práticas e até mesmo algumas dicas que podem ajudar vocês a desenharem fluxos convencionais. Antes de eu falar o que é, eu acho que seria interessante eu falar um pouco sobre o porquê, né? O porquê que a gente precisa desenhar um fluxo convencional. E de uma forma bem resumida, é mais ajudar a gente a ter um senso de direção, né? Imagina só, a gente ir para uma cidade que a gente não conhece, ter que andar lá sozinho, né? Sem saber nada da cidade. Acho que o caminho mais rápido da gente conseguir mitigar, né, ou resolver essa situação é simplesmente utilizar um mapa, ou um aplicativo, ou ter até mesmo uma pessoa, né, que possa ajudar a gente a guiar nessa cidade. Então, quando a gente pensa em fluxos conversacionais, a ideia é justamente essa. Guiar, né? Fazer com que as pessoas que vão desenvolver essa interface entendam o caminho ou saibam, né, diferentes formas de chegar até um determinado ponto. Então, o que é, né, esse fluxo conversacional? Então, para explicar isso, eu queria trazer essa citação do livro do Suelton Ribeiro, do livro dele chamado VUI-BR, Desenho Conversacional, no qual ele fala o seguinte: é com esse documento e de acordo com sua natureza que não é só o cliente que terá uma ideia da dimensão do produto, como todas as equipes envolvidas em seu processo de criação que, por sua vez, poderão colher insumos para suas respectivas atividades. Por exemplo, desenvolvedores poderão identificar pontos de consulta em serviços do cliente ou se terão de antecipar buscas por determinadas integrações. A equipe de Machine Learning ou quem lida com o processamento em linguagem natural poderá identificar possíveis intenções ou entidades e etc. Ou seja, o design visual do fluxo poderá validar as interações antes da programação. Uma outra forma da gente explicar, né, o que é um fluxo conversacional é basicamente um documento, né, que indica as possíveis interações que uma determinada interface conversacional pode ter. Este artefato, ou documento, ou enfim, pedaço de papel, ele pode ser rico em detalhes, que é o que a gente chama de low-level design, ou apenas apresentar uma visão macro das possíveis conversas, que é o que a gente chama de high-level design. É um documento muito útil para guiar o time no processo de ideação, desenvolvimento e evolução dos projetos conversacionais. Então, pessoal, é uma boa prática do mercado utilizar esse documento para mapear, se não todas, pelo menos boa parte das conversas que uma determinada interface conversacional pode ter. Esses fluxos, como eu falei para vocês, eles podem conter algumas orientações e até mesmo outros detalhes, né, que vão ajudar as equipes de criação, que quando eu falo criação pode ser desenvolvimento, pode ser design, a desenhar, né, esse fluxo de uma maneira mais rápida e objetiva, fazer com que todo mundo esteja na mesma página e entendam, né, o fluxo que está sendo desenhado. Na vida real, ou melhor, nos projetos, né, conversacionais que vocês vão encontrar aí no mercado, vão existir alguns tipos de fluxos que é muito provável que você vai desenhar ou você já desenha, né, hoje, mas você nem utiliza esses nomes, que eles se chamam o High Level Design, o Low Level Design e os fluxos feliz e de reparo. O High Level Design é como eu falei para vocês, a ideia deles é apresentar uma visão macro, né, genérica do fluxo que será construído. O Low Level Design, eles agora já apresentam uma visão micro e detalhada. E quando eu falo detalhada, pode ser informações sobre requisições de API, pode ser o conteúdo mesmo, né? Ou até mesmo indicar o uso de variável dos sistemas ou sugerir marcações, né, para impactar lá na parte de Analytics. E tem também o fluxo feliz e de reparo, que são muito úteis, né, para a parte de prototipação e idealização, e que geralmente esses fluxos também são incorporados, né, tanto no High Level Design quanto no Low Level Design.
Falando mais sobre o High Level Design, como eu falei para vocês, né? O High Level Design ele é uma representação genérica ou de alto nível do fluxo que será desenvolvido. Geralmente ele apresenta, né, os passo a passos de uma determinada conversa, o fluxo que a gente vai desenhar e às vezes algumas informações, né, ou indicações que vai ter pontos de decisão. Além disso, eu também posso colocar informações sobre requisições, chamadas de APIs e por aí vai. Mas enfim, a ideia principal dele é de trazer, né, uma visão alto nível, que ajude a gente a entender como é que essa conversa em si ela vai ser desenvolvida. Geralmente, o time de criação, né, também utiliza esse design para começar a escrever, em cima mesmo do próprio fluxo, alguns exemplos ou sugestões, né, de diálogos que uma determinada interface conversacional pode ter. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma mini sugestão do que seria um fluxo, né, para um bot de uma cafeteria, digamos assim, no qual o bot ele vai fazer no início da conversa, né, uma saudação, apresentação do menu, vai ajudar a pessoa a escolher o item, depois vai revisar os itens que a pessoa escolheu. Se a pessoa quiser adicionar mais, vai voltar para o menu, ou se a pessoa quiser finalizar, ela vai finalizar o pedido. Mas quando eu vou criando, né, esse fluxo, eu posso ir adicionando alguns exemplos de diálogos que podem ter ali, né? Então, o outro tipo de fluxo que a gente pode desenhar é o Low Level Design. Esse aqui já é muito próximo da documentação final, tá? Que nada mais é do que uma representação visual muito próxima do fluxo conversacional que será desenvolvido. Ele tenta se assemelhar, né, com os componentes da interface do canal que essa solução vai existir. E, embora muitas das vezes essa documentação seja um documento estático, né, esse fluxo ele precisa conter detalhes o suficiente que guiem, né, o processo de desenvolvimento e até mesmo decisões acerca da evolução do projeto. Então ele vai ser um documento que vai ser utilizado tanto no momento durante, né, durante o desenvolvimento e depois, né, para entender um pouco o que é que foi feito e, enfim, possíveis pontos de melhoria. Aqui eu já estou mostrando para vocês um exemplo mais elaborado do fluxo anterior que eu mostrei para vocês, né? Então, os pontos de saudação e apresentação de menu ainda mantém, mas eu já tenho alguns trechos de diálogos, eu já tenho uso de emojis, eu já tenho sugestões de uso de variáveis do sistema, eu já tenho o uso de alguns identificadores como códigos, né, para informar qual é o ponto do fluxo que eu estou, que é o 0.0 e 1.0. Eu também tenho comentários, né, informando o que é que vai ser oferecido ali na conversa. Por exemplo, aqui quando eu vou apresentar o menu, eu já afirmo, olha, essas opções elas vão ser oferecidas de acordo com os itens disponíveis que são consultados na API 3.1. E aqui tem algumas informações que podem ajudar também o time de desenvolvimento a oferecer, né, as opções de acordo com a resposta da API que eu estou indicando que a gente vai utilizar nesse ponto. Outra coisa importante, pessoal, eu aqui em nenhum momento estou dizendo que tem que ser assim ou que a documentação ela precisa obedecer dessa forma. Até porque cada empresa, né, ela pode ter o seu próprio design system ou a sua própria forma de criar essa representação visual, mas muito provavelmente vai ser muito parecido com algo nesse sentido. E, seguindo adiante aqui, a gente também tem os fluxos felizes e os fluxos de reparo. Vão soar, né, como coisas diferentes e tal, mas geralmente esses dois fluxos eles vão coexistir entre si. O primeiro é o fluxo feliz. É o fluxo no qual a gente imagina que toda a jornada ou toda interação conversacional ela vai acontecer com sucesso. Nele a gente acredita que tudo sempre vai dar certo, né, e não vai ter nenhum erro na conversa. Por isso a gente chama ele de fluxo feliz. Por outro lado, a gente também tem o fluxo de reparo, que é um fluxo de suporte que lida com os cenários de erro ou falha, seja da interface conversacional ou da pessoa com quem a interface está conversando. E esse fluxo em si, ele tem o objetivo de fazer com que a conversa ela volte, né, para algum fluxo feliz. Então, no geral, esses dois fluxos, eles vão coexistir, né? E mesmo que a gente, na documentação principal do projeto, a gente não utilize essas palavras, né? Fluxo feliz ou fluxo de reparo, eles sempre vão estar lá, de uma forma ou de outra. Geralmente, pessoal, a documentação principal, ela sempre vai favorecer o desenho com o fluxo feliz, que é justamente a jornada, né? Que a gente aspira e que a gente quer que a interface em si tenha. Mas é uma boa prática a gente também sempre pensar nos fluxos de reparo. E aí vão ter alguns fluxos de reparos que são contextuais a determinados pontos da conversa
e vão ter outros fluxos de reparos que vão ser mais genéricos, né? Que vai ser para a interface como um todo. Por isso que tem às vezes, quando você erra uma conversa com o bot, ele vai tentar fazer com que você volte para o ponto que você estava. E algumas vezes o bot ele vai falar uma coisa nada a ver e vai sugerir você a voltar, né, para algum outro ponto da conversa ou ir para algum outro lugar. Que geralmente quando isso acontece é porque o fluxo de reparo ele não estava considerando aquele ponto da conversa em si. Bem, para a gente desenhar esses fluxos, eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, tá? Mas eu queria perguntar para você se você gostaria de ver algum desenho de algum fluxo. Eu posso fazer utilizando qualquer uma dessas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu peço para vocês deixarem um comentário falando aí qual é o tipo de ferramenta que você gostaria de ver. Eu confesso que eu já estou planejando desenhar com 2 ferramentas, mas deixa um comentário aí falando qual seria a ferramenta ideal ou qual seria o processo ideal que você gostaria de me ver fazendo, e muito provavelmente eu vou fazer nas próximas semanas. Beleza? Então, quando a gente fala de ferramentas para desenhar esses fluxos, eu, Caio, eu sempre vou ser um evangelista do papel e da caneta e dos post-its, que eu nem coloquei aqui. Mas por quê? É muito mais fácil, né, a gente conseguir riscar e mudar um pouco a ideia, até mesmo mudar, né, o post-it de um lugar para o outro. Mas também vão existir algumas ferramentas mais específicas, né, que vão ajudar a gente com problemas específicos. Tem as ferramentas de colaboração, que pode ser o Google Slides, pode ser o Miro ou o Mural, ou pode ser até mesmo o Figma, que ajudam a gente a colaborar, né, com outras pessoas, principalmente agora que a gente está de forma remota. Vão ter também ferramentas de prototipação do tipo Bot Society, ou Botmock, ou até mesmo VoiceFlow. São ferramentas que são mais específicas para times de designers, né? E elas são mais simples para a gente, pelo menos, prototipar. Eu não estou dizendo criar a solução final, tá? Estou apenas falando prototipar a conversa. E tem também algumas ferramentas e processos e mapas mentais, que a gente também pode utilizar para desenhar essas conversas, ou pelo menos o fluxo, né? Como um todo, que é o Visio, o Draw e o Xmind. Então, apenas mostrando aqui para vocês, tá? Se eu fosse colocar essas ferramentas em uma matriz de esforço e detalhes, papel e caneta ficaria mais com um esforço baixo e também entre detalhes alto e baixo. Mapa mental e processos ficaria com detalhamento baixo, mas ali entre esforço alto e baixo. Colaboração ficaria ali na metade, né, entre esforço alto e baixo. Mas elas podem, se estiverem utilizando uma ferramenta, uma biblioteca de componentes, né, um design system, pode estar ali na parte com uma boa quantidade de detalhes. E tem também as ferramentas de prototipação, né, que elas sim, elas têm um detalhamento rico, mas elas também têm um esforço elevado para a gente prototipar nessas ferramentas. Mas não é nada do outro mundo não, tá, gente? Essas ferramentas, geralmente, elas tentam simplificar o trabalho ao máximo. Agora, falando um pouco das boas práticas em si, eu não vou chover muito no molhado, tá? Mas eu queria trazer pelo menos algumas dicas de como você pode começar a desenhar o seu primeiro fluxo conversacional. E aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês justamente 4 dicas para ajudar vocês a desenharem, né, esses fluxos. A primeira dica em si é sobre mapear as jornadas. Mapeie as jornadas do seu público-alvo na vida real. E nesse momento, tentem não considerar a interface conversacional em si. Por quê? Porque isso vai ajudar você no próximo ponto, que é justamente encontrar, né, os gatilhos. Procure pelos gatilhos. São os momentos ideais para você inserir, né, a conversa ou a sua interface conversacional naquele ponto. Podem ser os micromomentos, que é quando a pessoa pode ter a necessidade de conversar com um serviço ou uma interface conversacional. Pode ser utilizando a regra do Pareto, né, que é aquela regra 80-20, identificar, né, 80% dos casos ou as demandas que têm mais frequência em um determinado cenário e sugerir um pequeno conjunto de ação que possa atender, né, esses 80% dos casos. Eu também posso considerar os job to be done, ou os trabalhos a serem feitos, que é uma metodologia no qual ajuda a gente a mapear, né, esses gatilhos melhores. E eu também posso utilizar o conceito do design antecipatório, né? Então eu vou primeiro mapear a jornada do público-alvo, sem considerar a interface conversacional, e a partir desse desenho eu vou procurar pelos gatilhos, né? Pontos ideais da gente iniciar a conversa das interfaces conversacionais. Uma vez que eu desenhar esses fluxos das interfaces conversacionais, é sempre bom, né, eu validar e testar. Isso eu posso fazer antes, durante e até mesmo depois de a gente ir para a produção, né?
Um bom exemplo ou um bom exercício para a gente pelo menos idealizar ou ver se a jornada em si, que a gente está meio que desenhando para a interface conversacional, ela faz sentido, é utilizar o Mágico de Oz, né, que é um exercício de design no qual a gente simula que uma experiência em si está acontecendo, mas na verdade ela não está. Então, por exemplo, eu posso simular uma conversa com interface conversacional, mas do outro lado não tem um programa de computador, tem uma pessoa falando e imitando, né, como se fosse uma interface convencional. Isso ajuda a gente a não apenas entender se o fluxo que a gente está propondo faz sentido, como a gente também, né, colher algumas novas ideias e até mesmo conversas que soem mais natural, né, porque a pessoa em si ela vai meio que conversar como se fosse uma situação real. E a última dica, pessoal, é justamente fazer com que vocês tenham um hábito, né, ou processos para manter a documentação atualizada. Isso vai parecer uma besteira, um detalhe, mas, gente, isso vai salvar tempo demais na hora que vocês forem evoluir os projetos, porque vocês vão saber o que foi feito, vocês vão ter uma fotografia, né, da conversa que o bot está tendo hoje, e na hora que vocês forem decidir, né, evoluir essa conversa, vai ser muito mais fácil, tá? Mas é isso, galera. É isso que eu tenho para hoje. E eu deixo a pergunta para vocês aí nos comentários, né? Para você, o que é e para que serve um fluxo conversacional? Eu espero que esse vídeo rápido seja útil para vocês. E nos outros vídeos que eu vou deixar aqui nesse canal, eu pretendo fazer, né? Botar em prática algumas dessas dicas que eu dei para vocês. Se vocês quiserem que eu comece por alguma, é só falar aí nos comentários também que eu vou estar olhando. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.